Olhando para tudo isso, eu me sinto minúsculo. E quanto mais grandeza eu encontro, mais curioso eu fico. Como pode? Ele, quem chamou as galáxias à existência, é quem derrama seu amor em seres como eu e você. As mãos do Todo-Poderoso Criador são também as mãos perfuradas do nosso Salvador. Ele, que era tudo, fez de si mesmo nada. Ele, quem comanda o sol, a lua e as estrelas, tomou a natureza de um servo, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ficamos comovidos até mesmo vendo humanos expressando graça, uma simples imagem de graça humana. Agora leve isso a um nível divino, e você verá graça em proporções épicas. Como pode o Criador do Universo, dessas galáxias gigantescas, esse Criador nos alcançou? Esse é o milagre do Evangelho. Aquele que estava fora do nosso alcance, aproximou-se de nós. Na cruz encontramos o verdadeiro e único Deus em uma missão para buscar e salvar os perdidos. Ele já nos impressionou com o inspirador trabalho de suas mãos, mas nosso Deus preferiu ir muito, muito mais além. Não só nos encantou com a sua grandeza, mas nos atraiu com a sua graça, graça de proporções astronômicas. O mundo se admirou tanto com o universo que lançou uma missão espacial. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que lançou sua própria missão. De todos os mistérios do universo, esse é o maior. O Deus que comanda o sol, a lua e as estrelas, ele tomou a natureza de um servo. Foi para o mundo ver que por mim e por você, pelo pobre e pelo rico, pelo crente e pelo ateu, pelas celebridades e pelos marginalizados, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez, para nós é uma alegria. Na noite desse dia estar no seu lar, na sua casa. Apesar da distância que nos separa, estamos juntos. Nos laços do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estamos juntos nesta noite. Para mais uma vez estar na sua casa, com a sua família, para que nós possamos aprender mais com a palavra de Deus. Hoje temos mais um culto de ensino da palavra do Senhor e nós queremos orar, rogando a Deus que nos conceda a sua graça, de apesar de todas as adversidades, nós possamos continuar firmes, porque Deus tem, de forma maravilhosa, operado na vida de cada um dos irmãos da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus Ágape no Conjunto Ceará. Vamos, pois, orar nesta noite rogando ao Pai, o nosso Senhor, que nos conceda a sua unção e assim possamos nós, na vontade dele, ministrar aos nossos corações. Querido e eterno Senhor, Deus do céu, Deus da terra, Deus, nesta noite nós pedimos, Senhor, rogamos ao Pai, que o Senhor possa ter compaixão de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela cura dos irmãos que, graças a Deus, Senhor, passaram por esta luta, foram acometidos desta doença terrível, mas superaram, Senhor. Irmão Anderson,
Graças a Deus, depois de alguns dias ali naquela UTI, Senhor, o Senhor teve compaixão do teu servo, escutou as nossas súplicas e tirou o teu servo daquele leito e agora está na sua casa. Deus, muito obrigado. Abençoa o teu filho, nosso presbítero Victor Hanover, teu servo, Senhor, que nesta noite está ali naquele hospital. Deus, em nome de Jesus, visita o teu servo agora, Senhor. Alegra o seu coração, alegra a sua alma. Senhor, te revela para ele que tu está com ele nesse momento de luta. Abençoa a sua esposa que está em casa com seus filhos. Deus, consola aqueles corações. Encoraja-os com a certeza e a convicção de que logo o Senhor vai trazer o nosso irmão para sua casa, em nome de Jesus. Abençoa os demais que foram acometidos, mas já estão totalmente restabelecidos. A irmã Eva, o seu esposo, a sua filha, a irmã Leni. Esses irmãos tão amados por todos nós, já estão livres dessa enfermidade, graças a Deus, Senhor. Deus, e assim opera de forma tremenda e maravilhosa, abençoando todos os meus irmãos e as minhas irmãs, fortalecendo com a tua graça, com a tua força. E assim, ó Deus, todas as pessoas que estão, ó Senhor, sofrendo nesse momento, os leitos hospitalares, Senhor, em nome de Jesus, nas filas, Senhor, providencie, Senhor, os meios para que eles possam serem amparados em nome de Jesus. E assim, ó Senhor, nesta noite visita os lares, as famílias que estão agora juntas, Senhor, ouvindo a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que possamos nesta noite ser instruídos, ensinados por ti, Senhor, através do teu Santo Espírito. Nos concede a tua graça, nos dá um culto abençoado, pois nós te daremos nesta noite a glória, a honra e o louvor para tudo sempre. Amém e amém. Vamos mais uma vez, irmãos, convidar a nossa mídia para estar trazendo para nós 2 louvores. E assim nós possamos alegrar o nosso coração com esses louvores e preparar a nossa alma para logo em seguida estarmos mais uma vez juntos na ministração da palavra de Deus. Ouçamos, pois, 2 louvores para a glória do nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Eu não sei o que te fez desistir, olhar para trás e parar. Mas eu te digo hoje, lute, não pare. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Escuta aí. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza
profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com contra-ataques do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Ele fala contigo. Em tempos de guerras, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Oh, sem demora. te adorar.
nas águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Muito bem, povo de Deus, nós louvamos ao Senhor pela adoração que tivemos por dois belíssimos hinos, louvores para o nosso deleite espiritual. Vamos agora convidar você para abrir a sua Bíblia aí na sua casa, onde você está. Abramos a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo, a fim de que possamos nesta noite refletir na palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a tentação à luz da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo
capítulo 10, versículo 13. Tá? Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Olha que palavra do apóstolo Paulo. Não veio sobre vós tentação senão humana. Humana. Amados irmãos e amadas irmãs, com esse tema super importante para nossas vidas, para que possamos nós crescer no conhecimento da palavra do Senhor, nós temos então que a tentação, queridos irmãos e irmãs, basicamente é uma instigação ao pecado. Uma pessoa que está sob tentação, literalmente, ela está sendo motivada e induzida a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade do Senhor. É importante refletir quando a gente analisa este tema, tentação. É importante refletir no fato de que o verbo tentar traduz na Bíblia Sagrada alguns termos hebraicos e gregos que não necessariamente possuem esse sentido mal. Muitas vezes você pode ver, dependendo do contexto bíblico, esse verbo tentar num sentido diferente. Nós temos algumas situações, não é este o fato que vamos relatar hoje, mas nós temos algumas situações que, dependendo do contexto, o verbo tentar aparece no sentido de provar. É outra conotação, é outra concepção completamente diferente. Mas muitas passagens bíblicas indicam que, a depender, como eu disse, do contexto, você vai ter o verbo tentar no sentido de provar ou tentar no sentido de pecar. Então vamos analisar nesta noite o sentido bíblico da tentação no outro aspecto, no sentido de infringir, descumprir a lei do Senhor. Esse tipo de tentação significa exatamente um ataque contra os princípios estabelecidos por Deus para que nós possamos fazer a sua vontade aqui na terra. Então isso é muito importante a gente analisar, tá certo? Razão pela qual é nesse sentido, tá? Que frequentemente os inimigos do Senhor Jesus o tentavam, na esperança de barrar o seu ministério. A tentação pela qual Jesus passou foi no sentido mal, no sentido de tirar Jesus do foco para o qual ele veio à terra. Esse é exatamente o intuito da tentação. Tirar você do foco, tirar você da linha divisória que você traçou para levar a sua vida com Deus. Por isso, vamos chamar sua atenção nesta noite. Quando Jesus aqui esteve e era confrontado por
escribas e fariseus, a ideia, a intenção deles era exatamente tirar Jesus do foco. Era levar Cristo. Era tentar o Senhor no sentido mais pejorativo da palavra, do verbo tentar, no sentido de tirar Jesus do foco para o qual ele veio aqui na terra. Uma dessas passagens que reflete isso, você vai encontrar em Mateus, capítulo 16, versículo 1. Lá narra o texto sagrado que escribas e fariseus tentavam a Jesus. Tentavam a Jesus. Então precisamos tomar muito cuidado quando nos depararmos com o verbo tentar e saber que o contexto vai determinar qual o melhor significado da palavra tentação em cada contexto bíblico e as suas expressões derivadas. Contudo, sem dúvida, o sentido predominante do pensamento cristão quando se fala em tentação diz respeito a algo muito ruim e relacionado muitas vezes ao pecado. Nesse sentido, nós queremos refletir com você nesta noite, chamar a sua atenção para duas situações diferentes, dois aspectos relacionados com a tentação. E vamos então trazer você a refletir nisso. Então, nesse sentido de tentar no sentido mal, nós temos então duas fontes às quais devemos estar atentos, ligados com Deus, para evitar que venhamos nós a estarmos, muitas vezes, infringindo a palavra do Senhor, quando você precisa entender que esses dois aspectos que vamos enfocar nesta noite sobre a tentação, no sentido mal da tentação, vamos tomar como base dois textos bíblicos que trazem esses dois aspectos do verbo tentar no sentido ruim em dois contextos diferentes. Então vamos narrar para você nesta noite duas fontes onde nasce a tentação. Duas fontes. Evidentemente não podia ser diferente. A primeira fonte, de onde nasce esse termo tentar, no sentido ruim, é exatamente a fonte natural do tentar, é exatamente o nosso inimigo, Satanás. Você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, você vai se deparar com essa fonte tentadora, representada exatamente pelo inimigo das nossas almas. O texto de Apocalipse 12, 9 diz para nós, o grande dragão. Abra a sua Bíblia e vamos ler esse texto. Apocalipse 12, 9 está escrito que o grande dragão, que engana, o grande dragão, capítulo 12, versículo 9 do Apocalipse diz, o grande dragão foi lançado fora. Que dragão é esse? Lá no texto de Apocalipse 12, 9, ele, diz o texto, é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Esse engana é exatamente no contexto bíblico de tentar o mundo todo. Essa é a primeira fonte de tentação, no sentido mal do termo tentar, do verbo tentar. A segunda fonte que produz a tentação é exatamente a natureza humana, representada pelo pecado. O pecado, queridos, ao entrar no homem, esse pecado exatamente levou o homem a cair, levou o homem a desobedecer, levou o homem à fragilidade e na concepção de tentação concebida na natureza humana pecaminosa, muitas vezes
ao ser tentado, se ele não tiver o amparo divino, a força que vem do alto, simplesmente o homem cai. É por isso que a humanidade está toda, ou quase toda, na sua grande maioria, pervertida. Exatamente porque esta fonte que flui a tentação proveniente da natureza humana, representada pelo pecado, ela tem aflorado a cada dia de forma mais contundente na vida do ser humano. O escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele ressalta isso, essa preocupação do escritor de Hebreus. E ele pede exatamente que nós tomemos cuidado. Cuidado, porque esta tentação, representada pela natureza humana via pecado, ela está a nos rodear constantemente. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos então ser atraídos pela tentação, e esta atração pela tentação proveniente da natureza humana que está em nós, representada pelo pecado, pode levar nós a cairmos. Por isso a Bíblia diz, cuidado para não cairdes em tentação. Diz o texto de Hebreus 12:1. Abra a sua Bíblia, vejamos o que diz o texto. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. São, pois, queridos, esses dois aspectos da tentação apontados pela palavra de Deus como agente da tentação: Satanás e a natureza humana representada pelo pecado. Representada pelo pecado. Vamos, pois, refletir nesses dois aspectos pelas quais a tentação aflora no seio do ser humano. Primeiro aspecto, Satanás. Ele é a origem da tentação. Porque isto, a Bíblia afirma para nós que a tentação, no seu sentido bíblico, é clara. E afirmar a palavra do Senhor que as tentações jamais provêm de Deus. Isto porque esse tipo de tentação, no sentido mal, no sentido ruim, no sentido pejorativo do verbo tentar, é completamente contrário à natureza e os atributos de Deus. Por esse motivo, o escritor Tiago, na sua epístola, ele escreve de uma clareza, irmãos, que não podemos nós ter dúvida alguma. Quando você abre a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, o escritor Tiago, ao relatar esse fato, falando sobre a tentação, ele diz, 1:13, ele diz, de Deus sou tentado? Ele fala, não. Deus não pode ser tentado pelo mal. E afirma Tiago, Deus a ninguém tenta. Olha que clareza do escrito de Tiago. Deus ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Por outro lado, o nosso inimigo aparece nas páginas da Bíblia Sagrada exatamente como o principal instigador da tentação. Ele exerce grande pressão para que os homens se envolvam cada vez mais no pecado. Por isso o apóstolo São Paulo nos chama a atenção. Se você abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo traz
exatamente Satanás como o tentador que instiga até mesmo os cristãos ao erro. Essa é a função dele. Essa é a principal vontade dele. Nosso inimigo é nos levar a cair através da tentação que ele provoca sobre o ser humano, e nós não estamos isentos de sermos tentados por ele. Precisamos apenas tomar cuidado, nos cercar das precauções, dos cuidados que o Senhor recomenda, para que possamos estar atentos e assim não ser atraído pela tentação oferecida pelo inimigo e assim venhamos a cair, mas muito pelo contrário, precisamos estar atentos, alertas com a palavra do Senhor. Não esqueça de algo muito importante que a Bíblia nos ensina: Satanás é o promotor da tentação, que jamais deve ser subestimado. Não subestime, mas clame pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que possamos resistir. Como diz Pedro, resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Resista! Resista! Amados irmãos, ao empreender uma tentação contra alguém, o inimigo usa de astúcia, de inteligência e de estratégia. Ele não chega assim deliberadamente sobre você, dizendo: olha, eu estou aqui para lhe tentar. Não. Não, a Bíblia diz que ele disfarça. E se preciso for, ele se apresenta muitas vezes até mesmo, pasmem vocês, queridos e queridas, ele se apresenta até como anjo de luz. Imagine, anjo de luz. É astuto. Nosso inimigo, nosso adversário é astuto, é inteligente, é estratégico. E em sua perversidade, irmãos, ele é capaz de utilizar até mesmo, como fez isso com Jesus, a própria palavra de Deus de forma distorcida para sustentar a sua tese tentatória. Foi assim que ele fez com o mestre. Foi assim que ele fez com o primeiro casal no jardim do Éden, distorcendo a verdade de Deus. Foi assim que ele fez com Jesus, distorcendo a palavra do Senhor. Queridos, tenhamos cuidado. Essa fonte tentadora é terrível, exatamente porque ele é um estrategista nato. E nós precisamos tomar cuidado para que não venhamos a cair nas suas artimanhas maléficas, em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite rogar a Deus pela minha e pela sua vida, para que possamos estar atentos, estar alertas, para que não venhamos nós a cair na tentação provocada pelo inimigo das nossas almas. Deus nos guarde, Deus nos livre. Paulo diz: olha, não vem tentação sobre vós, senão, paralelamente, vi o escape. O texto lido nesta noite, Paulo relata isso. A tentação, diz Paulo, é originada no homem, mas Deus, pela sua misericórdia, nos dá o escape. A segunda fonte tentadora da humanidade, ela surge exatamente em mim e em você. A velha natureza humana, pecaminosa, que habita em nós. Ela representada pelo pecado. Isso significa que a tentação para ceder ao pecado muitas vezes tem origem nos pensamentos malignos, na concupiscência do homem. Na concupiscência do homem. Outras pessoas também podem
podem muitas vezes servir como agentes da tentação. Isso ocorre quando alguém induz outro a pecar. Quantas vezes não aconteceu isso com você? Alguém chegar para você, não, criatura, não se preocupe, não, isso aqui não é besteira, isso é bobagem, não é pecado. Quantas vezes não aconteceu isso com você? Eu não tenho dúvida que já aconteceu comigo várias. Pessoas com a sua natureza pecaminosa, tentando induzir você a pecar. É só uma coisinha, é só uma saidinha, é só algo inexpressivo. Isso aqui não vai afetar a sua vida espiritual, queridos. Tomemos cuidado. A natureza humana é terrível. Terrível. Temos que tomar cuidado. Essas duas fontes, de onde nasce a tentação, Satanás e a natureza humana, precisamos ter cautela. Nos pegarmos com Jesus, porque somente o Senhor vai possibilitar, vai nos ajudar a superarmos esses momentos difíceis em que nós somos tentados e nós possamos ser vencedores. Precisamos vencer, não podemos ceder à tentação. A tentação, até que ela vem, não podemos nem impedir muitas vezes que ela venha. Agora, de cair na tentação, podemos. Na oração feita por Jesus, ensinada pelo Senhor, olha a importância da oração, lembram? A famosa oração de Jesus, ensinando-nos a orar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, lembram? Não nos deixeis, oração ensinada por Jesus ao Pai, não nos deixeis cair em tentação. Essa oração de Jesus, ao nos ensinar a orar assim, ele está exatamente nos orientando a nos prevenir. Se Jesus nos ensina a orar assim, não, orando a Deus, ao Pai, Senhor, Deus, não deixeis que eles caiam em tentação, mas livra-os do mal. Isso quer dizer que tentados nós seremos. Podemos ser. O que não podemos é cair na tentação. Muita gente não consegue diferenciar a tentação do pecado. A tentação em si, irmãos, em si, ela, só a tentação, não é pecado. O pecado é cair na tentação. Por isso a oração de Jesus, não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos dela, livre-nos do mal. É importante saber, é importante não esquecer esse detalhe, que ser tentado não é pecado. Pecado, queridos, é ceder à tentação. Portanto, existe uma grande diferença entre tentação e pecado. Algumas pessoas confundem essas duas coisas. Tem gente que pensa que o simples fato de alguém estar sendo tentado, isso já o caracteriza um pecado. Mas isto é um equívoco que nós não podemos aceitar. Enquanto uma pessoa está resistindo à tentação, ainda não houve pecado. Ou seja, a tentação não foi abraçada e o pecado não foi consumado. Todavia, é verdade que nesse estágio de resistência da tentação ocorre um grande conflito que faz parte do processo de santificação. Nós sabemos que a Bíblia recomenda que nós temos que ser santo, porque santo é o Deus que nos salvou. E aí você está naquele conflito, sendo tentado, ao mesmo tempo tem que ser santo e você tem que resistir para não cair, para não pecar. Porque a tentação só é pecado quando ela é consumada. Resistamos. Fiquemos firmes no Senhor. E meus amados irmãos,
com certeza nós iremos conseguir vencer em nome de Jesus. E mesmo na eventualidade de um cristão ceder a determinada tentação e vir a cometer o pecado, ainda assim, irmãos, essa pessoa, esse irmão ainda conta com a promessa do Senhor de lhe perdoar, de lhe restaurar, porque flui do Senhor a misericórdia dele, a sua graça restauradora. E mesmo na eventualidade, queridos, de alguns de nós, no momento de fragilidade cair, não se preocupe, porque a queda, diz a Bíblia, é do homem, mas o levantar é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, e o versículo 1, se você puder abrir a sua Bíblia, abra e veja o conselho do homem de Deus, o conselho do apóstolo. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz João: filhinhos, olha só, não pequeis. Filhinhos, não caiam em tentação. Filhinhos, não cedam à tentação. Esta é a intenção de João quando fala no versículo 1 do capítulo 2 de 1 João. Filhinhos, não pequeis. Em outras palavras, não ceda à tentação. Mas ele continua: entretanto, se você pecar, se você ceder à tentação, assim como um acidente de percurso na vida do verdadeiro cristão, isto não é algo que caracteriza o fim da sua carreira em nome de Jesus. A Bíblia diz nesse texto de João 2:1, há um advogado junto ao Pai, louvado seja o nome do Senhor, que Ele pode nos restaurar, Ele pode nos perdoar, Ele pode restabelecer a nossa comunhão com Deus. Não peque, não ceda, mas se acontecer eventualmente uma situação dessa, nem tudo está perdido. Ainda há a misericórdia de Deus restauradora, o perdão do Senhor para a nossa vida, e nós podemos curvar diante do Senhor e o Senhor vai nos perdoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portanto, queridos, claro, não vamos deixar chegar nesse estágio. Isso é numa eventualidade. O que a Bíblia espera de nós é resista. Resista à tentação. Porque, irmão, ceder à tentação é algo muito ruim e perigoso. Inclusive pode demonstrar que a profissão de fé de alguém não é sincera. Jesus falou isso na parábola do semeador, lembram? Parábola do semeador, teve sementes que caiu sobre as pedras. As pedras, mas não havia raízes naquela semente que nasceu, e pouco tempo depois a plantinha morreu. Outras foram caídas sobre os espinhos e até nasceu a planta, mas aquela planta foi sufocada pelos espinhos e não resistiu. São essas pessoas, queridos, que muitas vezes não resistem à tentação, se entregam ao pecado. Não podemos fazer isto, mas nos apeguemos com a palavra de Deus e resistamos firme à palavra do Senhor, que nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Então, queridos, essa é uma verdade que temos a pegar a ela, resistir à tentação. Pastor, é fácil isso? É não, queridos. Seria eu um hipócrita se eu fosse dizer para você nessa noite que é algo fácil. Não é. Resistir à tentação é muito difícil. Essa dificuldade acontece porque o coração do homem é corrompido pelo pecado. Sem natureza pecaminosa, irmãos, desculpem, a natureza pecaminosa, irmãos, que está em nós,
lamentavelmente, ela é inclinada para o mal. Por isso a dificuldade de resistir à tentação muitas vezes. O homem, lamentavelmente, possui, pela sua natureza, ele possui, o homem, naturalmente, uma tendência de cair na tentação. Isso explica porque o cristão depende tanto do auxílio divino para poder resistir à tentação. Por isso, Pedro nos ensina na sua epístola: resistir firme na fé. Resista, não desista, não se entregue. Pastor, é porque tem tentação. Se segure, faça como José fez, corra, escape dela. O cristão só pode resistir, meus amados irmãos, à tentação por causa da união que há entre nós e Cristo. Não é porque eu seja forte, não. É porque Jesus está comigo, está com você, e Ele vai nos dar força, e nós vamos resistir à tentação, e vamos vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O escritor de Hebreus diz que Cristo passou por todo tipo de tentação, porém nunca pecou. E por esse motivo, porque Ele experimentou passar pela tentação, Ele sabe, Ele entende. Por isso Ele é capaz de socorrer a mim e a você, e tantos quantos precisem da sua ajuda quando forem tentados. O Senhor está aí, de braços abertos. Filho meu, dai-me o teu coração, diz lá em Mateus 11, 28. O cristão genuíno, queridos, não está mais sob o domínio das trevas. O cristão genuíno pertence ao reino e à família de Deus. Diz Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 12. Nós pertencemos ao reino e à família de Deus. Por isso nós vencemos a tentação. Por isso nós vencemos o pecado. Cristo está em nós. Pela obra do Espírito Santo em nossa vida, nós podemos estar dispostos a resistir o dia mau e vencermos em nome de Jesus. Por isso, querido, nesta noite você é convidado a buscar a Deus sempre, a meditar nas Escrituras sempre e a preocupar-se sempre em fugir do mal. Por mais que a tentação sejam grandes, por mais que a tentação seja algo implacável sobre nós, o crente deve estar confortado de que nenhuma das tentações está além do controle do nosso Deus. O texto lido nesta noite diz que o Senhor vai nos dar o escape. As tentações jamais superarão os limites permitidos por Deus. Por isso, amados e amadas, os crentes verdadeiramente estarão prontos para suportar a tentação. Prontos. Pois o texto lido nesta noite diz para nós: não vos sobreveio tentação, senão humana. Humana, porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, dará um escape para que podeis suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite, irmãos, você seja alvo desse escape. Jesus Cristo é o nosso escape. Jesus Cristo é aquele que está conosco para nos livrar da tentação e nos dar a vitória que tanto esperamos, para a glória do nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós queremos avisar para você que sábado será o nosso culto do Ministério
feminino. Você é nosso convidado para estar juntos nas redes sociais às 18 horas, onde estaremos juntamente com a líder do departamento feminino, com o nosso culto feminino, sábado às 18 horas, onde uma das nossas queridas irmãs da Assembleia de Deus, Ágape, estará trazendo a poderosa Palavra de Deus aos nossos corações. Amém, queridos? Vamos orar, agradecendo ao Senhor, que nesta noite você possa ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia derramada sobre nós. Abençoa cada um dos teus filhos. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada. Que possamos cada dia, Senhor, ser alvo da tua unção, ser alvo da tua graça. Que o Senhor cada dia nos cubra com o seu sangue precioso, para que nós possamos resistir o dia mau, para que possamos resistir às tentações. E assim, Senhor, como diz a oração que o Senhor nos ensinou, livra-nos do mal, não deixei-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, para a glória do nome de Jesus. Abençoa meus irmãos que estão enfermos nesta noite. Mais uma vez te peço, Deus, visita-os, guarda-os, restabelece suas saúdes, Deus, agora, em nome de Jesus, visita o teu povo, onde estiver, em casa, no leito. Deus, visita os teus servos agora, alega os corações e que eles possam experimentar, Senhor, o alívio das suas dores e sejam restaurados para a glória do nome de Jesus. É o que nós te rogamos hoje e eternamente. Amém. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus hoje e eternamente. Amém e amém, em nome de Jesus.